Você já tentou se conectar com todos os seus professores e foi um fiasco? Pois é, isso muitas vezes acontece por inúmeras razões, uma delas porque a gente não entende muito bem cada um dos tipos dos nossos professores. E é sobre isso que a gente conversa no vídeo de hoje. Vem comigo saber como se conectar com seus professores e por que que isso não está dando certo por aí. Mas antes eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e já ativar o sininho para você não perder nada de coordenação pedagógica. Vem comigo saber como que isso é possível. Muitas e muitas e muitas vezes a gente acaba entendendo que os nossos professores não conseguem se conectar com a gente. Mas será que é eles que não se conectam com a gente ou a gente que não se conecta com eles? Qual dessas duas ações é a real? Isso acontece muitas e muitas vezes porque cada professor tem um jeito de ser, tem um estilo, tem uma peculiaridade, tem uma maneira diferente de se comunicar. E quando nós nos comunicamos com eles sem criar a sintonia necessária, a gente se instruvica. Ou seja, a gente não consegue resolver. É quase ali igual chacrinha, minha gente, é isso mesmo. Agora eu vou te dar um jeito aqui de entender como que a gente consegue reverter isso de uma vez por todas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem três tipos diferentes de pessoas. Isso mesmo. A gente tem três tipos de pessoas com características diferentes. A gente tem as pessoas que são visuais, a gente tem as pessoas que são auditivas. E a gente tem as pessoas que são sinestésicas. Isso significa que para cada uma dessas características, a gente precisa ter uma forma diferente de ser. Se eu estiver ali conversando com um professor que tem um comportamento e uma característica visual, ele vai preferir que a minha comunicação com ele também seja visual, com gráficos, com imagens, com algo ali que ele consiga visualizar. Ele consegue se organizar melhor num ambiente, ele tende a ser uma pessoa mais organizada nesse ambiente, ele aprecia aqueles ambientes que esteticamente são mais agradáveis. Será que eu sou uma pessoa visual? Depois que esse ambiente ficou dessa forma para mim, eu te digo que eu me sinto muito mais acolhida aqui dentro. E você? Tanto faz o ambiente aqui atrás que você está me vendo? Ou isso é algo que realmente importa por aí? Aí a gente tem as pessoas que são auditivas. É aquelas pessoas que aprendem melhor em palestras, em discussões, ouvindo música. São pessoas que o tom de voz e as palavras que a gente utiliza são muito importantes durante uma conversa. Essas pessoas, por exemplo, elas estão super atentas ao ouço você. Isso é muito importante para mim. São pontos que soam bem assim para essas pessoas. Além disso, a gente tem as pessoas sinestésicas, aqueles professores que aprendem melhor por meio de experiências práticas, por meio do toque. Sabe aquela pessoa que você toca nela e ela se sente confortável, ela se sente acolhida? Sinestésica. Ela gosta disso para se sentir bem. Além disso, esse conforto físico cria um ambiente mais acolhedor para uma pessoa sinestésica. Ela gosta de usar algumas expressões do tipo: isso me parece bem. Vamos pôr a mão na massa. Coisas desse tipo faz bastante sentido para esse tipo de pessoa. E aí a gente fica pensando, né? Ok, mas existe alguma pessoa que tenha mistura? Sim, pode ter uma pessoa que tenha mistura dos três, inclusive, mas ela vai ter um que é mais potente, ela vai ter um que é mais forte.
ela vai ter um que faz mais sentido para ela. Então, diante disso, a gente pensa o seguinte: o que eu posso fazer, então, para conseguir potencializar a minha comunicação com os meus professores? Lembra das sugestões que eu dei aqui? São falas que realmente são importantes para esse tipo de pessoa. Vamos rever? Pessoas auditivas. Se a gente usar expressões como eu ouço você, isso soa bem para mim. Eu sinto da sua escuta algo que para mim tem sentido. Para você também? Então, frases desse tipo se conectam com pessoas auditivas. Use esses pontos estratégicos na sua fala para que essas pessoas realmente sintam bem, né? Um ambiente com sons agradáveis, com uma entonação e um ritmo de fala positivos, faz muita diferença para uma pessoa que é auditiva, muita. Então, se você tem um professor que você percebe que tem esse comportamento auditivo, utilize essas ideias que eu acredito que você vai conseguir criar incríveis conexões com ele. E vou além, vou além. Essas pessoas vão se sentir extremamente confortáveis. Sempre que a gente usa, né, uma comunicação positiva com uma pessoa auditiva, ela vai conseguir se conectar com a gente. Todas as vezes que a gente não usar esse tipo, a gente talvez não se conecte tanto. Já com as pessoas que têm um comportamento visual, quanto mais a gente falar do belo, quanto mais a gente enaltecer alguma coisa que tem uma característica potente para essa pessoa, visual, melhor. Por exemplo, nossa, a renda dessa sua blusa incrível, olha, olha que incrível, gostei muito, ela é muito bonita. Você também acha ela muito bonita? É um tom que chama atenção, né? Isso para uma pessoa visual. Para uma pessoa auditiva, você já percebeu que a hora que a gente toca essa seda, parece que sai um som? Olha, 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 parece que sai um som. Para uma pessoa sinestésica. Gente, você já tocou essa seda? Olha, olha que toque. Olha que coisa interessante, parece que vira uma seda na nossa mão também. Três, né? Três características para cada um deles. E quando a gente começa a entender, cada um dos nossos professores são, diante desse comportamento, a gente começa a entender que esse professorado, ele vai olhar para a gente e falar, nossa, ela me entende, ela se conecta comigo. É incrível como a gente consegue uma sintonia na nossa comunicação que a gente não conseguia ter antes, olha. Sempre que você estiver falando com professores que são visuais, use recursos visuais. Assegure que eles estão visualizando isso de uma maneira organizada, de uma maneira prática ali para eles. Isso vai fazer uma grande diferença. Já para os professores auditivos, dê ênfase ao seu tom de voz, a clareza que você se comunica. Não fica fazendo rodeio enquanto você fala com uma pessoa auditiva, seja direta, seja prática, mas seja bem clara. Cuidado com o tom de voz que você usa, porque pessoas auditivas se magoam muito com o nosso tom de voz. Então, se você estiver muito eufórica e esse auditivo não estiver tanto, esse professor vai ficar ali chateado. E o contrário também, se você usar um tom de voz meio morto ali, e ele estiver muito eufórico, ele vai falar, nossa, mas por que ela está com esse tom de voz? O que aconteceu? Então, um equilíbrio no seu tom de voz faz grande diferença para professores auditivos. Além disso, considere ali pensar no que você precisa falar antes para que você seja bem clara com os seus professores auditivos. Já com os professores sinestésicos, você tem que usar e abusar de exemplos concretos
que vai permitir que ele realmente entenda de forma prática o que ele precisa fazer. Inclua atividades práticas no momento que você estiver dialogando com ele, se isso for possível, se não dê sugestões práticas daquilo que você está esperando. Assim ele vai conseguir pegar e falar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer não sei o que lá. E mais uma dica que é fundamental. Independentemente de qual seja o tipo de professor que você está comunicando, se você tiver que dar algum feedback para ele, para que você não perca essa conexão, dê esse feedback individualizado e personalizado. Chame ele num cantinho e use ou das possibilidades do auditivo, ou do visual, ou do sinestésico, para que você dê esse feedback, para que você diga algo para ele, seja de positivo ou seja de negativo. Dessa maneira, você vai encontrar resultados muito mais incríveis por aí e a sua coordenação vai ter uma liderança, ó, todo mundo vai falar, nossa, quanta conexão, que máximo. Agora, ouvindo aqui sobre esses 3 tipos de pessoas, você se enquadra em qual? Numa pessoa sinestésica, numa pessoa auditiva ou numa pessoa visual? Me conta aqui nos comentários que eu estou muito curiosa para saber. E eu já te falei, eu sou uma pessoa extremamente visual, não é? Não te falei que isso aqui me agrada muito. Então, eu sou uma pessoa muito visual e o espaço está organizado, está clean, está aconchegante. Isso para mim é muito importante. Um espaço organizado tem um lugar cativo no meu coração. Me conta qual dos 3 tipos de pessoa que você é e depois já garante um desses vídeos que eu estou deixando aqui disponível para você não perder nada de coordenação.